roupas caras, silicone, milhares de euros no chão, helicóptero, viagens no exterior, casa, luxo. Esse é o perfil das mucamas do Job. Nesse vídeo aqui de introdução, eu vou estar trazendo uma realidade ainda mais sombria sobre as mucamas de gringo. A autora desse vídeo não julga e nem generaliza decisões individuais das pessoas. O objetivo é trazer à tona as problemáticas sociais sobre essa inversão de papel, onde a criança se torna o adulto e a mãe se torna a criança, que corre para a Disneylândia farrear e fazer o seu job. E como isso pode trazer impactos profundos, principalmente para essas crianças que são abandonadas no Brasil, sem noção, sem entendimento do que exatamente está acontecendo, porque uma criança, ela só entende o abandono, ela não entende que a mãe está indo ali conseguir euros para comprar roupas de grife e mandar um dinheirinho para a avó, né? Porque na maioria dos casos as crianças ficam na tutela de uma idosa, uma mulher vulnerável também, e são várias crianças, né? Não são só uma. Então, a abordagem desse vídeo é reflexiva, com a intenção de trazer uma reflexão sobre esta problemática. Então, o meu papel aqui é de uma amiga, é de alguém que está preocupada em alertar você, mulher brasileira, que está tendo que passar por tudo isso sozinha e em silêncio. Aí não vai dar pra comprar passagem pra você vir pra cá, mas tá bom. Ufa, eu queria muito que você voltasse pra cá, tô com muita saudade. Precisamos levar em consideração as consequências emocionais do abandono parental, a inversão de papéis e o impacto intergeracional dessa realidade. Ok? Você já viu casos de jovens que abandonam tudo, saem daquela vida humilde, periférica, do campo, do sertão, em busca do tão sonhado sonho de mudar de vida na Europa? O perfil é sempre muito parecido. E agora, com o avanço das redes sociais, ele se tornou tipo as influenciadoras do Job. Mas afinal, o que é Job? Eu não vou negar que usei o Job como escada sim, e não me arrependo, gente, não me arrependo. Job significa trabalho. Esse termo, a sua origem vem de uma área de eventos, onde as pessoas usavam esse termo. Só que cada vez mais rodadoras de bolsinha, eu não tenho outro termo, né? Pessoas que alugam o corpo, né? Elas também usam esse termo. Alugam o corpo, elas usam esse termo mais sofisticado para falar sobre esse novo trabalho, que eu vou listar aqui para vocês. De acordo com um estudo da Fundação Celes, publicado em 2012, estima-se que entre 40 a 42 milhões de pessoas alugam o corpo no mundo, sendo 80% meninas com idade entre de 13 a 25 anos. Além disso, o levantamento realizado em 2023 classificou os países mais procurados por essas jovens, que são Alemanha, que é totalmente legal e regulamentada desde 2002, o aluguel do corpo, com direitos até mesmo trabalhistas e fiscais para as profissionais disso. Holanda, que está em segundo lugar, que também é regulamentada, e lá tem a existência de bordéis e amplamente praticada, especialmente a famosa Rua Vermelha, tá? Eu já fui na Holanda e vi pessoalmente esse tipo de rua. Outra informação útil que eu não falei, gente, antes mesmo de eu sair do Brasil, eu tinha um blog antes do YouTube, e eu já naquele blog, que eu ganhei até o prêmio em 2011 como um dos melhores do Brasil,
Eu já abordava sobre essa cultura da brasileira, sempre. E eu sempre fui muito cética sobre isso, mas não adiantou. Depois de passar muitos anos, assim, sendo preterida, né? Depois de passar muitos anos, muita gente não acredita, né? Porque eu sempre fui modelo na juventude. Eu não tinha namorados que me assumissem dentro do perfil que eu idealizava, tá, gente? Sim, acontecia de um rapaz querer me dar um fogão, me engravidar, mas eu não quis. Por isso que eu não faço parte muito dessas estatísticas de mãe solo, que pré-adolescente já tinha vários parceiros e vários filhos. Nesse vídeo aqui vai ter algumas ilustrações de inteligência artificial, mas essas ilustrações não é sobre você. Você pode se identificar, mas eu não fiz para você, tá bom? Outro esclarecimento. Ai, meu pai! Onde está o pai? Ai, meu Deus! Pessoas. Todos nós temos noção de biologia, né? É a mulher que gera os filhos, é a mulher que também ela escolhe os seus parceiros. E também, no Brasil, infelizmente, são as mulheres que ainda não se conscientizaram sobre a sua tutela pessoal, né? Porque os homens são promíscuos, mas são as mulheres que têm a gestação. O curioso é que no Brasil e em países subdesenvolvidos, essas mulheres têm uma quantidade elevada de filhos de parceiros diferentes. Além disso, no Brasil existem políticas como Bolsa Família, incentivos do Estado, para que você, de uma certa maneira, ganhe um bônus por cada filho gerado. Então, nesse vídeo aqui, eu vou ter que focar justamente sobre essas jovens, essas meninas que já têm 2, 3 filhos de pais diferentes e que vê na Europa a possibilidade de mudar de vida, só que ela só muda a vida dela. E elas dificilmente voltam. Então, quando elas decidem a voltar, os filhos já são pré-adolescentes e elas já luxou bastante, né? Porque é um poço sem fundo. Porque quando você começa nesse trabalho de job, você cobra menos. Conforme você vai pegando prática, conforme você vai tendo contatos, você vai aumentando o valor. E cada procedimento estético que você investe, você aumenta o seu valor de mercado. Então, para ser bem literal e deixar bem redondinho para pessoas mais desprovidas de inteligência a intenção do meu vídeo. Então, paciência que eu vou chegar nos pontos, mas é um vídeo polêmico, é um vídeo muito delicado que eu tenho que ser muito atenta na hora de trazer para vocês. Então, vamos lá. Ai, mas no Brasil acontece a mesma coisa. Não tem nada de diferente, só a nacionalidade. Então eu vou repetir novamente e já sugeri que você assista o vídeo que eu publiquei horas atrás, tá? Sobre esse tema. É meio óbvio, mas eu vou repetir. No Brasil, você tem a sua certidão de nascimento, você tem a sua identidade, você fala a língua, você tem leis que te tutelam, você tem leis sociais que vão te proteger. Não são as melhores do mundo, mas são as únicas que tem. Tem o SUS, tem várias ferramentas que na Europa não tem. Além disso, no Brasil, você está com outros brasileiros, você talvez tenha um parente distante, você tem sua mãe, você tem seu pai, você pode fazer uma universidade, você pode vender bala na rua. Na Europa, não! Na Europa, você não tem testemunhas, você está completamente sozinha, você não sabe falar a língua, você não tem documentação e você é totalmente dependente desse homem, que você não sabe falar direito a língua dele, você não tem nem noção de nada. A única coisa que você acha é que você está vivendo um relacionamento como o do Brasil, que só muda o que mesmo? A nacionalidade. E para complementar, vai vir aquela clássica. Não é assim. Comigo não foi assim. E consegui. Não importa. Esse vídeo aqui não é sobre a exceção, é sobre a regra. Ai, mas ele vê isso, aí ele vê taca, aí ele fez a... Você que não tá querendo aceitar as duras verdades que eu tô trazendo pra você. Ai,
Ai, mas a loura do Sobrevivendo da Turquia, ela fala melhor do que você, porque ela é mais loura do que você, porque ela é mais chique do que você, porque você é preta, pobre e favelada. Aqui não é uma competição. Eu represento as sobreviventes. Eu não estou na Europa mais, né? Vai fazer 2 anos. Eu não estou me relacionando com nenhum gringo. Eu realmente não sou loura e eu não tenho interesse de pedir para ser entrevistada pela loura, para ser esculhambada ao vivo por ela. Porque eu percebi que quando sou eu que estou falando, vocês me esculhambam. Quando eu que estou falando, vocês não dão credibilidade. Quando é a branca que está falando, ela pode até falar mucama. Vocês batem palma porque ela é rainha. Por isso que nós precisamos ter consciência o quanto o nosso subconsciente de vira-lata, de se diminuir, é muito entranhado na nossa alma. E isso se deve a uma carência afetiva paternal. Onde está o pai nessa história? Gente, o pai nessa história já não está desde quando a mucama nasceu. O pai já não está nem quando ela engravidou, do primeiro, do segundo, do terceiro. E para fechar essa introdução, eu vou falar o que é inversão de dinâmica. O TikTok é um perfil público. Você tem uma imagem pública na internet. E as pessoas assistem esse conteúdo como você está assistindo esse agora. Então, eu não vou nem baixar o conteúdo. Eu vou abrir o TikTok, tá? E ir no perfil dessa jovem que faz o primeiro relato. Vamos lá. Acordei e eu vim falar um negócio aqui pra você. Recentemente eu tava num vídeo e eu comentei assim, minha Berlim, eu moro em Berlim, eu moro na Alemanha há 2 anos. E 2 anos eu lutando pra conquistar um espaço aqui. E conquistei. Hoje eu falo, o idioma não é perfeito, meu idioma, mas eu falo, consigo trabalhar com o idioma, né, que eu sou auxiliar de enfermagem, só que não é um caso de dor. E a imigração deu muito certo pra mim, mas eu não vou negar que usei o job como escada sim, e não me arrependo, gente, eu não me arrependo porque o job na Alemanha é legalizado, eu paguei imposto por ele. E assim, eu usei o job de escada, sim, e me ajudou muito a chegar até aqui. Mas claro que não foi só o job, foi pessoas que eu conheci, foi circunstâncias que me levaram até aqui. Esse apartamento, eu tive ajuda, claro, né, da minha ex-sogra. Ela me prestou dinheiro, não tudo, claro, eu tinha um pouco, porque eu paguei 6 meses por esse apartamento hoje. Então, são várias camadas. A primeira é ela, muito jovem, pessoas, muito jovem. Então, eu vou fazer como no Sobrevivendo na Turquia, eu vou criar uma imagem aproximada, né, para você ter uma ideia mais ou menos da idade. E ela já tinha sogra, ex-sogra, porque quem levou ela para lá foi um gringo. O gringo veio, pegou a garota, ela deixou os filhos aqui, 2, e foi para lá. Chegando lá, o cara era muito afeminado, como se ela não soubesse. Ele era muito afeminado, ela diz que ele batia fofo e ela queria um homem másculo. Aí ela falou, meu querido, agora eu não quero mais. Aí a sogra, já preocupada, né, que é a mãe do cara, foi limpar a caca que ele fez. Então, a mulher, a mãe do gringo, conseguiu se livrar da mucama. Por quê? Tinha que arrumar um lugar para ela ficar, senão ela ia continuar dentro da casa do gringo. Eu fui casada há 10 anos. E o que muita gente critica aí, falando que eu queria ficar, que eu queria pegar... Eu já tinha até direito, né? Porque a gente tinha uma empresa juntos, tá? O casamento já era longo, 10 anos. Eu tinha contas, documentos dentro daquele apartamento. Se eu realmente quisesse, eu estaria ainda lá, tranquilamente, não ia ter lei que me tirasse dali, já que eu era 10 anos já estava ali, né? Quando você tá nessa dinâmica, que você mora junto com o gringo e você não tem uma casa, ou ele sai ou você sai. Eu não quis sair. Eu não quis sair naquele momento, porque para onde eu iria? Ia pra rua? Então não adianta você chegar pra mim falando que, ela quis ficar no apartamento. Porra, eu tô ali há 10 anos. Aí alguém tem que decidir. E o casamento, gente, meu casamento já tinha acabado já no 2º ano. A gente só continuou por uma questão de trabalho. Era um casal que trabalhava juntos. Então, você tem que entender que existe a primeira problemática. Quando você termina um relacionamento, você não tem para onde ir. Então, a mãe, para que o filho não saísse de casa,
ela arrumou, ajudou financeiramente, deu 2.000 euros, 3.000 euros, e ela, com um job ou com outros serviços, conseguiu o restante. Isso é um outro tema que eu vou chegar para falar para vocês sobre isso. Olha, é quase praticamente impossível você conseguir alugar um apartamento, uma casa na Europa sozinha. Você sendo uma mulher parda, preta, principalmente brasileira, sozinha. Tem que ter um fiador, tem que ter um nativo no meio. E quem entrou nessa dinâmica foi a mãe do cara. O apartamento dela não é próprio, é alugado. Ela paga 800 euros por mês e teve que dar um sinal de 6.000 euros. Agora, imagine esse valor, 6.000 euros em reais. Vamos colocar aqui, 6.000 euros em reais equivale a quase 40.000 reais. Ela, em vez de voltar para o Brasil, ela quis continuar lá fora e os filhos pequenos lá no Brasil. Ah, mas o pai, cadê o pai? Sei lá o quê, sei lá o quê. Não, ela não foi atrás do pai. Eu não sei se ela tem contato com os pais. Essa dinâmica é uma coisa que ela quis deixar com a avó, com a mãe lá. Isso é o clássico, tá? Mas quem saiu do Brasil foi a mãe, não o pai, tá? E ela foi lá, arrumou um outro namorado. E o namorado vem de vez em quando no apartamento dela. E o apartamento dela tem vários quartos. Então, se ela quiser, pode fazer job dentro do apartamento. Porque também tem isso. As meninas, elas alugam um apartamento por 1, 2, 3 dias. Elas viajam para esses lugares. Elas alugam um hotel, um apartamento. E recebem os clientes lá dentro. Só para finalizar, então, ela falou que usou o job como escada. O que significa? Que não foi só o job, foi também os contatos, porque bem ou mal, uma menina com uma boa aparência. Então, ela conseguiu, através desses homens, um emprego, o clássico subemprego, que é cuidadora de idosos. Então, ela trabalha no lugar onde ela cuida de idosos. Aí vem outra questão. Mas você tá criticando quem trabalha com idosos? Nossa, enfermagem é um trabalho digno. Você cuidar de idosos é um trabalho digno. Pessoas, eu trabalhei também com idosos, só que dando aula de fitness na Itália. Eu também fiz isso, indiretamente. Eu acho que você, é complicado falar com pessoas que são desprovidas de inteligência. Eu não tô me achando, mas eu tô sendo tão didática que fica assim tão óbvio eu explicar para vocês que o problema não é a profissão. O problema é que sempre você vai fazer a cuidadora de idosos ou a que eu fiz, né? Que é aquela que vai animar a festa. Então, os trabalhos aceitáveis na Europa, não importa o seu nível intelectual, o seu histórico, se você tem diploma ou não, você vai trabalhar em restaurante, servindo mesa, limpando o chão, você vai trabalhar em clínicas de cuidado a idosos, porque são trabalhos que os europeus não querem fazer. Você vai ser garota de programa, ou você vai rodar bolsinha por lá, porque as quantidades de hora é melhor, né, gente? Então, nesses países, esses tipos de trabalhos, esses subempregos são 40 horas, são trabalhos puxados, né? É o trabalho que ninguém quer fazer. Ou você vai para o campo catar tomate, tá bom? Então, vou fechar isso aqui com outro conteúdo que ela deixou lá público no seu perfil, no TikTok, que é um diálogo, que eu fiquei assim com o coração apertado. Vamos lá. Os fofos inteligentes dela. Não precisa comprar mais, não. E que uma menina era que uma amiga minha tinha e eu queria um, mas agora não precisa mais, não. Por que não precisa mais? Eu já mudei de ideia. Por quê? Conta pra mim, que é ruim. Eu achei que ficou muito caro lá na Ford. Ah, tá, mas você não quer? A mamãe ia te dar. Eu quero, mas você não acha que ficou muito caro? Ficou, mas a mamãe vai parcelar. E aí a mamãe vai pagar devagarzinho. Aí não vai dar pra comprar a passagem pra você vir pra cá. Mas tá bom. Tadinha. Você entendeu? Eu vou explicar pra você. Nesse diálogo aqui, a mãe queria dar qual o nome? Um skate elétrico rosa de 800 reais. Tadinha, não é nem 100 euros. Nem 100 euros, tá? Uma criança de apenas 6 anos de idade, abre mão de sonhar de ganhar um presente, de ter um brinquedo, em troca da mãe voltar para casa. Ela se preocupa com o dinheiro
Uma criança pensando que se ela ganha aquele brinquedo, ela não vai ter a mãe não vai ter dinheiro para pagar a passagem de volta. Você tem noção disso? Agora imagine essa menina crescendo sem a mãe, sem um pai, sem ter ideia do que a mãe tá lá rodando bolsinha. E a maioria do dinheiro não vai para eles. Porque ela quer realizar os sonhos infantis dela. Porque a mãe também é outra criança. Ela quer ter as joias que ela não podia ter. Ela quer comprar roupa, ela quer comprar maquiagem. Ela quer morar numa casa bonita. E você acha que realmente você acha realmente que depois que ela se acostumar com aquilo ali, ela vai voltar para a casinha de palha, no calor, no Brasil? Então, pessoas, entenda como a profundidade das problemáticas que eu estou tentando trazer para vocês sobre a mucama de gringo. E a palavra é essa mesmo. Então, eu tô nem aí para sua opinião quanto aquilo que eu tô falando, se para você é suave ou não. Eu tô aqui no lugar de uma sobrevivente. Eu me coloco em primeira pessoa. Eu não sou aquela que não passou por isso. Se você quer... Eu até tô muito calma nesse vídeo aqui. Tá anoitecendo, a imagem tá ficando ruim. Mas assista o vídeo relacionado para que você entenda como isso interfere diretamente com quem fica no Brasil. A gente precisa começar a debater essas problemáticas que vêm do Brasil e faz com que essas meninas fujam do país e passem por atrocidades sozinhas. Não é a mesma coisa que está no Brasil. Eu não entendo o que essas pessoas comem para ter tanta burrice, tanta pouca capacidade de entendimento do que eu estou falando.